O que é que a gente tem de perguntas hoje? O que é que tem de conteúdo hoje nessa live? Então, de acordo com isso também, depois vocês podem ir colocando aqui as perguntas de vocês que nós vamos estar respondendo. Ó, a primeira pergunta é sobre as bactérias priorizarem o nitrogênio na matéria orgânica e depois no solo. Por que elas fazem isso? A segunda sobre adubação foliar, perguntando se precisa o solo estar úmido. A terceira é se o pH influencia na incidência de nematóides no solo. O quarto, se eu posso utilizar a palha de café após o plantio. O quinto, quantas análises eu preciso fazer para a correção do solo, se é 0 a 40, se é 0 a 20. A sexta, se o calcário tem cálcio e magnésio suficiente para as plantas. O sétimo, isso aqui é uma pergunta interessante sobre essa questão de produção. Se quanto mais aumenta a produção, eu diminuo a conservação do solo, ou se o método convencional ele é menos eficaz do que o sistema de plantio direto, como que diminui o impacto e gastos, enfim. Uma pergunta muito interessante. E a oitava pergunta, nós vamos falar sobre a MP 910, que é sobre regularização fundiária, que está aí em auge e muita gente perguntando. Beleza? Vamos começar então o nosso conteúdo a partir de agora. Só retomando, essas perguntas as pessoas fazem ela durante o dia aqui no Instagram. Eu abro a caixinha de perguntas e depois então eu seleciono aí umas 7, 8 perguntas para responder. Eu seleciono 7, 8 porque normalmente a gente já está fazendo isso há muito tempo, a gente sabe que é o que dá para fazer aqui com 1 hora de conteúdo. Primeiro é o seguinte, as bactérias priorizam o nitrogênio na matéria orgânica e depois no solo, como que funciona isso? Vamos lá. Quando a gente pega ali uma matéria orgânica, e aí você pega lá sei lá, qualquer que seja o insumo, ele tem lá X% de nitrogênio, né? Não que, por exemplo, ele pega lá um adubo que ele tem um insumo orgânico que ele tenha 3% de nitrogênio. Isso não quer dizer que esses 3% de nitrogênio esteja disponível para o solo. Não. Primeiro, esse nitrogênio ele vai estar disponível para as bactérias. Esse é o primeiro ponto importante. Mas como assim para as bactérias? As bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica, elas precisam se alimentar, consumir alguns nutrientes. E é aí que entra a relação carbono-nitrogênio, a famosa relação carbono-nitrogênio. Isso quer dizer que para cada X carbono, ela precisa de Y nitrogênio. Como se eu dissesse assim, para cada 10 carbono, precisa de 1 nitrogênio. Então ela consome carbono e consome nitrogênio. A partir desse consumo, então, é que vai haver a liberação então, dos ácidos úmicos, fúlvicos, de toda a liberação que essa atividade microbiana vai estar fazendo na matéria orgânica, ok? Então aquele nitrogênio que está ali disponível na matéria orgânica, ele vai ser consumido pela ação bacteriana para que haja as liberações futuras. Então, primeiro ele tende a consumir o que tem na matéria orgânica. Agora, quando é que essas bactérias vão consumir o que tem no solo? Quando essa relação não mais estiver estável. Vamos supor que a relação para aquele tipo de composto seja 10 para 1, ou seja, 10 carbono, 1 nitrogênio. Então, se tem 100 carbono e 10 nitrogênio, ela consome 100 carbono e consome os 10 nitrogênio. E assim sucessivamente, vai consumindo. Agora, vamos supor que tenha 200 carbonos e 100 nitrogênio. Estou colocando números exatos aqui, mas só para vocês entenderem o conceito. E a relação seja 10 para 1, o que ela vai acontecer? Ela vai consumir 100 carbono, vai consumir 10 nitrogênio, e depois vai consumir mais 100 carbono, mas não vai ter mais nitrogênio na matéria orgânica. Então, a partir daí, ela passa a consumir no solo. Por quê? Porque primeiro ela vai consumir na matéria orgânica porque a concentração de nitrogênio disponível é muito maior do que no solo. Entende? E vale lembrar também que no solo, o nitrogênio, a sua atividade, a mobilidade do nitrogênio no solo é muito rápida. Desde o momento lá que você libera amônia, ou amônio, né, tanto faz, no solo e passa por aquele processo de nitrificação, é um processo muito rápido. Só para que vocês saibam, a liberação de amônia acontece em 5, 7, 8 dias no máximo. É uma liberação muito rápida. Esse processo de nitrificação, então, a gente nem tem controle sobre ele. É lógico que depende muito aí, de como que tá essas bactérias no solo. Então, ou seja, não é muito viável para as bactérias ficar esperando esse nitrogênio no solo. Então, como a matéria orgânica tem uma concentração maior, ela tende a consumir primeiro a matéria orgânica e depois consome o solo. E isso é bom? Não, isso não é bom.
né? O ideal é que ela consuma somente da matéria orgânica, porque se ela consome do solo, ela está competindo com a sua planta, com a sua cultura. Beleza? Ela está competindo com a sua cultura. Então, o ideal é que ela consuma somente na matéria orgânica. E é por isso também que a gente bate na tecla. A gente precisa fazer cálculo de relação carbono-nitrogênio. Tá? Vale lembrar que a relação carbono-nitrogênio no solo é uma, a relação carbono-nitrogênio para bioestabilização é outra. Como assim, professor? A relação carbono-nitrogênio lá na compostagem, né, que é o ideal, vai estar lá entre 10:1, né, na matéria orgânica em geral. Já no solo, isso é uma quantidade gigantesca essa diferença. Tem literatura de 70, 80, 100:1. Né? Então, assim, são duas coisas diferentes. O pessoal até pergunta, mas como assim 10:1 e no outro está 80:1? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a matéria orgânica, outra coisa é o solo. Ah, mas a matéria orgânica não faz parte do solo? Sim, ela faz parte depois, ela vai fazer parte do solo. Mas estamos falando da matéria orgânica que você está colocando como adubo. Tudo bem? Então é assim que acontece essa relação. Primeiro, a matéria orgânica ela vai ter uma concentração maior, ela vai consumir o carbono, vai consumir nitrogênio ali dentro da matéria orgânica. Se faltar nitrogênio, então ela vai buscar o nitrogênio do solo que esteja ali disponível. Ok? Então acho que eu respondi aqui. A Elaine falou, essa pergunta foi minha, obrigada. De nada, prazer pra gente vir aqui e trazer esse conteúdo aqui para vocês. Ok? Vamos para a próxima pergunta então. Deixa eu só tomar água aqui porque eu já estou com a garganta doendo. Segundo, adubação foliar precisa de solo úmido? Olha só, não é que o insumo foliar, quando você vai colocar ele ali na superfície foliar, ele precisa que o solo esteja úmido. Não, mas ele precisa que por um bom aproveitamento, por questão de abertura de estômatos e tudo mais, também acontece isso no transporte passivo, na entrada passiva no caso, ele precisa que a cultura ela esteja na sua atividade fotossintética. A cultura ela tem que estar trabalhando. E para que ela esteja trabalhando é muito importante que tenha umidade no solo. Tá? Então a fotossíntese ela não acontece de forma direta se você não tiver água no solo, se não tiver solução. Se não tem solução, a fotossíntese ela vai ficar aí comprometida, a atividade fotossintética. Se a atividade fotossintética fica comprometida, automaticamente eu não vou ter essa entrada como deveria do adubo foliar que eu coloquei. Então, isso aqui é um ponto muito importante. É por isso até que a gente recomenda que faça a adubação foliar durante o dia. Porque a atividade fotossintética, lógico, falando durante o dia, que é durante a manhã ou no finalzinho da tarde. Se estiver muito quente, todo mundo sabe que é prejudicial. Prejudicial tanto por questão de calor, né? A questão, você pode evaporar ali a parte solúvel da sua solução e vai ficar ali só os sais, pode ocasionar queima, enfim, todo um processo. A gente até falou sobre isso aqui anteriormente. Mas, no geral, é importante que faça durante o dia. Por quê? Porque a gente vai ter um melhor aproveitamento, porque é no momento que ela está com a sua atividade fotossintética a todo vapor. Mas isso quer dizer que eu não posso fazer à noite? Olha, eu nunca recomendei, nunca fiz adubação foliar à noite. Tem gente que até utiliza, vai lá e faz. Mas você tem que contar com a sorte de não dar uma ventania forte, de não dar uma chuva durante a noite, os insetos não atrapalharem. Por quê? Porque aquele insumo ele precisa ficar na superfície foliar, ok? Precisa ficar na superfície foliar. Então esse aqui é um ponto muito importante. Ah, mas não vai ter lá a entrada passiva? É muito pouco. O que importa para a gente é a ativa. É aquela que vai acontecer quando a cultura está na sua atividade fotossintética todo vapor. Ok? Todo vapor, entre aspas, né? Que acontece mesmo essa questão de transpiração. Então é importante que a gente verifique esses dados. Ah, é obrigatório que o solo esteja úmido? Não, não necessariamente. Mas vai influenciar indiretamente. Porque se o solo não estiver úmido, se a gente não tiver umidade, questões de capacidade de campo, entre outros. Quando eu falo umidade, deixa eu corrigir isso aqui. Não estou falando de umidade do solo ele necessariamente está úmido, mas que tenha água disponível no solo. Entende que são duas coisas diferentes? Uma coisa é o solo está bem úmido, que você coloca a mão nele e ele se sente a umidade dele por cima, molhado. Não, não é isso. Mas que tenha água disponível no solo. Que a cultura ela continue aí fazendo o seu processo. Porque se a cultura não consegue nem se manter de pé ali por questão de capacidade de campo, se ela está atingindo o seu ponto de músculo permanente, ela não vai conseguir nem absorver nutrientes via raiz, quem dirá sintetizar via foliar. Ok? Então, isso aqui é um ponto importante. Sempre mantenha aí o solo na sua capacidade de campo, sempre mantenha o solo com água disponível para a planta. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta referente a isso.
Depois eu volto nas perguntas que não tem a ver com esse tema, ok? Deixa eu ver aqui. Adubação foliar na chuva. Não, nem pensar. Não tem como. Você vai aplicar adubação foliar, fazer a aplicação na chuva, a água vai tirar. E é um processo muito simples. Olha só, a solução que você tem ali, ela vai chegar na superfície da folha. Quanto mais ela fica na superfície da folha, melhor vai ser minha absorção. É lógico que nós temos aí nutrientes que são absorvidos no mesmo dia e às vezes até a mesma hora, como é o caso da ureia, por exemplo, e temos nutriente que vai demorar 2, 3 dias para ser absorvido. Entende? Então, quanto mais ele ficar na superfície da folha, melhor para a gente. Esse também é um dos motivos que a gente utiliza os adjuvantes, né? Para que o contato da gotícula com a folha seja melhor. E ela tenha uma melhor absorção. Beleza? Então, esse aqui é um ponto muito importante que a gente leva em consideração. Então, na chuva nem pensar. E no sol quente também não é interessante. O sol quente, por quê? Primeiro, por conta da incidência solar, né? Muito quente, o que vai acontecer? Você lembra que você está colocando uma solução na folha. Uma solução é um soluto e um solúvel. O solúvel é a água que você está utilizando e o soluto é o seu insumo. O que acontece é que um sol muito quente vai evaporar o solúvel, vai evaporar a água, vai ficar somente o soluto e aquela concentração salina pode ocasionar queimas nas suas folhas. Sem contar que 2 horas da tarde, se o sol estiver muito quente, a planta ela tende, sim, em alguns casos, fechar os seus estômatos. E isso significa que vai interromper parte da sua absorção. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Só um minutinho. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta relacionada a isso aqui. Se não, eu vou continuar. E a gente... Vamos para a próxima pergunta então. Depois eu volto a responder essa que não tem a ver com isso aqui, tá? Óleo de laranja é bom ou não? Substitui adjuvante? Olha, não é algo que eu tenho tanto domínio para te falar, mas a função do adjuvante de quebrar ali aquelas cargas positivas e negativas das gotículas de água para que haja um melhor contato, não, ela não substitui. Já ouvi falar que ela vai ajudar na absorção. Mas eu, particularmente, não vou saber te falar porque eu nunca utilizei, nunca tive um resultado, um experimento para poder te falar. Na adubação foliar, dá para disponibilizar quase todos os nutrientes? Dá para disponibilizar. Agora, nas quantidades que você precisa, não necessariamente. Porque, veja bem, eu posso fazer uma adubação foliar com macronutrientes? Pode. Posso fazer com micronutrientes? Pode. Acontece que a gente sabe que os micronutrientes a planta necessita em menor quantidade. Então, uma aplicação foliar diretamente, ali a planta vai absorver, ela vai sintetizar. Eu consigo colocar uma quantidade que a planta precise naquele exato momento. Agora, imagina o potássio. O potássio é um nutriente altamente exigido pelas plantas. Para mim poder ceder potássio para a planta durante todo o seu ciclo, a quantidade que ela precisa, eu teria que fazer a aplicação todos os dias e numa quantidade muito grande. Como? A planta não vai ter a capacidade de absorver aquela grande quantidade de potássio. E nem a minha mão de obra vai ser viável. Entende? Consegue acompanhar meu raciocínio? Eu não tenho a capacidade de mão de obra, nem a planta tem a capacidade de absorver aquela grande quantidade que a planta precisa. Então, assim, quando a gente faz essa relação da necessidade da planta, é como se eu falasse assim, a planta, os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, a planta precisa em relações de grama por quilograma. Já os micronutrientes são miligramas por quilogramas, ok? Então, esse é um ponto muito interessante. A gente precisa ficar ligado nessas questões. Eu não consigo ceder os macronutrientes somente com adubação foliar. Um outro ponto importante, e que as pessoas não levam isso em consideração, é que quando as plantas são jovens, elas estão na sua fase inicial, o que vai acontecer? Elas têm folha pequena, a sua superfície foliar ela é pequena. Então, ou seja, não tem como eu colocar uma quantidade muito grande de adubo foliar, porque ela não tem folha para absorver aquilo tudo. Entende? Então, assim, são pontos que eu preciso levar em consideração. Então, a gente está fazendo a aplicação direta. Agora, quando que é viável? É viável você fazer a aplicação de micronutrientes, principalmente. Não que você não possa fazer de macro em alguns casos, mas a aplicação de micronutrientes
em épocas específicas, épocas de maior demanda, épocas estratégicas, floração, granação, em alguns momentos que ela vai ter uma grande necessidade ali que seja interessante. Então, eu preciso ficar ligado que a adubação foliar ela não substitui a adubação via solo, ela complementa a adubação via solo. Então, isso aqui são duas coisas que muita gente me manda essa pergunta, posso substituir pela só aplicação foliar? Não, você não pode substituir. A aplicação foliar, a gente faz uma analogia dentro de fertilidade dos solos, dentro de nutrição de plantas, quer dizer, que é como se fosse uma injeção ali que você precisa ali, você está precisando de açúcar no sangue, né? E você precisa de uma injeção de açúcar. Agora, quer dizer que você vai poder viver somente de injeção? Não, não vai poder. A gente vai aplicar ali no momento específico e tem uma maior necessidade, ok? Então, a aplicação via solo não substitui, a aplicação foliar não substitui aí a via solo, ok? É importante, temos bons resultados, utilizar da forma correta traz resultados interessantes, mas eu preciso ficar muito ligado aqui nessa questão dos nutrientes que eu posso ceder. Ok, vamos para a terceira pergunta, então depois eu volto aqui para responder mais dúvidas. A terceira pergunta é: pH reduz a incidência de nematóides? Que pergunta interessante, ok? Que pergunta interessante, olha só. Ainda temos alguns trabalhos na área. A dúvida dele é a seguinte: eu tenho meu pH estiver ácido, vai ter mais nematóide? Não, tá. O que vai acontecer? O que a gente tem de trabalho hoje? O que tem de experimento hoje falando sobre isso? Pode ser que a gente tenha outros experimentos aí que comprovem ao contrário do que eu vou falar agora. Mas isso aqui são trabalhos que eu vi, que eu estudei, inclusive um que eu acompanhei. O que a gente teve de resultado? O pH não influenciou, por exemplo, o solo ácido não influenciou diretamente na quantidade de nematóides. Ok. Esse aqui foi os resultados que a gente viu até agora em experimentação. pH ácido não influenciou na quantidade de nematóides. Agora, influenciou diretamente nos sintomas causados pelos nematóides. Por quê? No solo ácido, a cultura tende a absorver menos nutrientes importantes, como o cálcio, por exemplo. O cálcio ele é um nutriente importantíssimo para as plantas, principalmente para a parede celular, para proteção da planta. Vamos colocar proteção da planta. Então, nas áreas, nas glebas onde que o pH estava ácido, os nematóides ali, a gente colocando na mesma população de nematóides, os sintomas dos nematóides apareceram com maior intensidade, no lugar mais ácido. A gente entendeu que é por conta da baixa absorção. É lógico que depois a gente análise do tecido das culturas, a gente percebe então que tinha pouco cálcio. E o cálcio ele traz proteção para as plantas, né? Principalmente nesse ataque direto. Então esse aqui é um ponto importante. Então olha só, então não é que o pH ele influencia no aparecimento do nematóide, sim no sintoma causado por nematóide. Se eu tenho um pH acima de 6, um pH onde a planta consegue absorver uma quantidade boa de cálcio, de magnésio, os sintomas aparentes dos nematóides são menores, são mais baixos, são menos intensos. Então essa que é a grande questão. Agora, isso aqui são trabalhos que eu acompanhei e que eu vi. Pode ter algum trabalho que comprova o contrário? Eu nunca vi. Mas se alguém tiver também, pode me mandar no direct aqui. Vai ser um prazer a gente trazer, não discutir, mas trazer essas informações. A gente precisa saber disso. O que a gente acompanhou de experimento foi isso até agora. pH não influenciou no aparecimento do nematóide, sim no sintoma causado pelos nematóides. Isso numa mesma população de nematóide. Ok? Ponto importante. Vamos lá. Só um minutinho. Qualquer gênero de nematóide? Sim, nesse caso né? Porque não faz influência, não influencia em nada. Se é o sintoma causado, ok, o importante é a planta ela estar bem protegida. E isso é normal, por quê? Em solos ácidos, a absorção de cálcio é menor, né? Mesmo porque a gente tem até menos cálcio disponível, saturação por base abaixa, base principal aí, né, é o cálcio. E a gente vai ter menos absorção. Se tem menos absorção, a planta está menos protegida, né? Essas paredes, em geral, elas estão menos protegidas. Então, a gente tem aí uma menor proteção da planta e é por isso que os sintomas são maiores. Bom, se tem algum outro trabalho que comprove o contrário,
eu peço que alguém tenha, me envie aqui no direct, porque até hoje eu não vi. Muita gente fala, não, o pH ele influencia no aparecimento do nematóide. Olha, os trabalhos, até então não. Mas influenciou diretamente nos sintomas. Então, que o pH ele tem a ver com os nematóides, sim, né? No controle de nematóides tem sim, porque se ele influencia nos sintomas aparentes na planta, então a gente pode considerar que o pH é importante no controle de nematóides. Ok? Próxima pergunta. Palha após o plantio prejudica? A palha de café. Bom, eu entendi que era palha de café, não sei se eu anotei errado. Olha só, a palha de café ela tem uma alta concentração de nitrogênio, tá? De nitrogênio. Não necessariamente ela vai prejudicar de forma direta. Agora, um excesso de liberação de nitrogênio pode ser prejudicial no caso do plantio do cafeeiro, tá? No caso do plantio do cafeeiro. Possivelmente está perguntando porque a gente, não sei quem aqui trabalha com café, mas nós estamos no meio da colheita do café. Aqui a gente está terminando, na verdade. Está quase no final, né? Algumas regiões aí com café mais tardio ainda vai um pouquinho mais para frente aí, chega beirando a junho. Mas, no geral, se você fizer uma quantidade que seja de segurança, não há problema. Agora, o excesso de palha de café, ela pode ser prejudicial sim, porque pode ocasionar desequilíbrio. Tanto desequilíbrio nutricional, por conta do excesso de nitrogênio, quanto no desequilíbrio aí, de atividade microbiana. Então, esse é um caso que a gente tem que levar em consideração. Eu sempre digo que a diferença do remédio para o veneno é a dose. E a mesma coisa aí funciona para os nossos insumos. Então, se você utilizar com forma de segurança, não há problema nenhum. Tá? Passei rápido aqui nessa pergunta, mas só para não deixar de responder. Beleza? Para de mexer na caneta. Caraca, galera, se eu acomodo até com a minha caneta, velho. Deixa eu tirar aqui então. Vamos lá. Correção do solo. Devo fazer de 0 a 40 ou 2 análises? Como que funciona? Vamos lá. Para correção do solo, para calagem de 0 a 20 centímetros. Para gessagem de 20 a 40 centímetros. A pessoa não tem que fazer de 0 a 40? Não. Nós fazemos ela com 20 centímetros de profundidade. Na verdade, as nossas recomendações, elas são calibradas para 20 centímetros. Tanto para adubação quanto para calagem. A gente tem um padrão aí na hora de a gente escolher a quantidade, tanto em centímetros cúbicos, ou em metros cúbicos de solo, ou em decímetros cúbicos, tudo vai ser para 20 centímetros. Então, sempre a nossa análise é 0 a 20 centímetros. Se vocês pegarem um cálculo de calagem, por exemplo, pega aí o método de saturação por base, você vai ver que ele tem dois cálculos, o cálculo de necessidade de calagem e o cálculo de quantidade de calcário, tá? O necessidade de calagem é para ajustar a quantidade de calagem, o de quantidade de calcário é para ajustar a quantidade de calcário. E aí vocês vão ver que no cálculo de quantidade de calcário, em algum momento a gente divide por 20, que é os 20 centímetros do solo. Entende? Então, ele é ajustado para 20 centímetros. Tanto é que se você fez uma análise de 0 a 30, ou se você vai incorporar em 0 a 30 centímetros, você tem que aumentar proporcionalmente. Mas a amostragem é com 20 centímetros. Então, ou de 0 a 20 e depois de 20 a 40. Agora, de 0 a 40 não fica legal. Um outro motivo que é a própria matéria orgânica. O que a matéria orgânica tem a ver com isso? A gente sabe que a gente vai ter matéria orgânica aí uns 10 centímetros de solo. Né? Os 10 centímetros de solo. Então, a gente já leva em consideração esses 10 centímetros para poder distribuir. Então, se eu coloco 30 centímetros, ou 40 centímetros, a diferença vai ser muito grande. Então, as nossas metodologias são calibradas para 0 a 20 centímetros e 20 a 40 centímetros. Eu posso ter 40 a 60? Posso, mas veja que é uma diferença sempre de 20 em 20 centímetros, que assim eu vou conseguir adequar aos nossos boletins. Isso não quer dizer que se eu quiser fazer, se eu tenho um laboratório, por exemplo, quero fazer uma análise detalhada de 0 a 30 centímetros, 0 a 33,5 centímetros, consegue, mas aí você vai ter que mudar toda a questão estrutural, de extração, enfim. Todo esse parangolé que já está prontinho para nós de 0 a 20 centímetros. Por isso que a nossa amostragem ela é de 0 a 20 e 20 a 40. Então, eu utilizo 0 a 20 centímetros para correção do solo, para calagem, para adubação, também para irrigação em alguns casos, né? Eu particularmente gosto de usar análise de 0 a 20 para irrigação. E utilizo 20 a 40 para gessagem, em alguns casos como a cana-de-açúcar, em que o seu sistema radicular ele é muito grande, por exemplo, eu também gosto de utilizar de 20 a 40 para fazer um comparativo. Mas isso é algum jogo de cintura aí que vocês vão pegando com o passar do tempo. Eu não vou explicar isso aqui não, senão vai embolar a cabeça de vocês. Mas é possível sim utilizar as camadas inferiores para a adubação, no método comparativo.
Dentro aí de agricultura de precisão também a gente consegue utilizar isso, né? Mas calma aí, não vou embolar a cabeça de vocês agora não. 0 a 20 centímetros, 20 centímetros aí entre um e outro, ok? Então, respondida a dúvida é sobre correção do solo, se é de 0 a 40 centímetros. Não, 0 a 20, 20 a 40, fazer da forma correta. Ah, mas eu tenho preguiça, cara, mas não importa, tem que ser feita da forma correta, né? Senão vai dar uma diferença. A amostragem ela tem que ser feita. Isso não quer dizer que na hora de incorporar o calcário, por exemplo, eu não possa fazer com 30 centímetros. Existe incorporação de 30 centímetros. Como também existe incorporação de 10 centímetros. Eu faço análise de 0 a 20, mas depois adapto a 0 a 10, ou a 30, ou a 40 centímetros no caso. É lógico que eu não recomendo muito revolver o solo com essa profundidade, mas fica aí a critério. Beleza? O excesso de calcário olhando para o cálcio, ele pode inibir os nutrientes? Pode. Excesso de cálcio pode inibir nutrientes, sim. Daniel, mas não seria interessante fazer análise em profundidade maiores, já que as culturas têm um sistema radicular mais agressivo que tende a aprofundar o solo? Sim, é isso sim, você pode fazer, não tem problema. Você pode fazer de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 e se seu solo for profundo, você pode fazer. O que eu estou falando é que a calibração nossa de adubação é com intervalos de 20 centímetros, entende? Você pode sim, eu mesmo na cana a gente utiliza assim. Eu faço lá de 20 a 40 e faço até de 40 a 60 em alguns casos, para verificar algumas informações importantes, tá? Algumas informações importantes. Quem é aluno nosso do curso de cana que sabe disso, ou quem é do Manual do Agro também, quando chegar na cana, vocês vão ver que eu falo sobre essas questões de profundidade, tá? Então, assim, no geral, os intervalos, você não pode fazer é pegar uma análise de 0 a 40, a diferença vai ser muito grande, entendeu? Existem sim algumas pessoas que recomendam fazer isso em alguns casos, mas eu não acho viável e acho que você vai se embolar todo se você fizer isso. Você vai ter que pegar uma camada de 10 centímetros de matéria orgânica e diluir ela em 40 centímetros. Isso vai dar uma diferença gigantesca. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sobre a neutralização de sódio, qual a melhor estratégia? Bom, tá fugindo aqui do assunto, mas eu vou falar. Não só sódio, sais em geral, para você poder fazer uma eliminação do sódio, as metodologias são muito caras. Não compensa, não vale a pena. Pelo menos até então, né? Pelos que eu conheço. Mas o que a gente recomenda? E aí vai ser um processo contínuo. Correção do solo. Por que correção do solo? A calagem, o gesso também ajuda a fazer isso, ajuda a dissolver os sais. Ele dissolve os sais, está resolvido? Não, ele vai ficar dissolvido. Então a irrigação ela vai ajudar a lixiviar. Então esse é um processo. E a própria matéria orgânica. Então matéria orgânica e correção do solo e irrigação constante. Então a gente vai dissolver os sais e a água vai ajudar a lixiviar. Ah, mas eu vou fazer isso em um mês? Não, nem 2, nem 3, nem 5 meses. Isso vai ser um processo constante, mas você fazendo da forma correta, primeiro que você vai ajudar seu solo, porque a correção e a matéria orgânica é importante já para o seu solo. Irrigação também, né? Feito da forma correta, mas com o passar do tempo, um ano e pouco, você já dissolveu bastante sais do seu solo. Ok? Deixa eu ver aqui. Estou falando do cálcio aqui, mas eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Tem muita pergunta, eu vou continuar, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto para poder ajudar vocês aqui nessas outras perguntas. Ideal seria fazer coletas estratificadas 0 a 10, 10 a 20? Sim. Pois é, no sistema de plantio direto, por exemplo, em alguns casos em pastagens, a gente estratifica também, de 0 a 10, 10 a 20 e tal, mas aí a gente utiliza outros parâmetros, ok? Muito bem lembrado isso aqui, essa estratificação de 0 a 10, de 10 centímetros de diferença, ela pode ser feita, mas os parâmetros que a gente utiliza comparativos são outros e não aquele tradicional. Então ele tem parâmetros próprios de comparação, beleza? Só um ponto importante. Próxima pergunta. Calcário contém cálcio e magnésio suficiente para as plantas? Cálcio, o próprio solo já contém cálcio em grande quantidade. Os nossos solos, tá? A gente tem quantidade de cálcios basicamente suficiente. A calagem, ela vai então melhorar essas quantidades de cálcio, ela já vai disponibilizar cálcio então suficiente para as plantas. Não preciso mais fazer uma outra adubação à base de cálcio. Nesses casos, tá? Com que você fez a calagem ali bem feita. Outros adubos, como o superfosfato simples, entre outros, também já contém cálcio. Então, já estou colocando mais cálcio aqui no solo. Então, isso aí você vai acompanhando com a sua análise solo. Já o magnésio, você vai ter que adubar. O magnésio é um macronutriente essencial.
A planta precisa em boa quantidade. Você vai ter que colocar magnésio de alguma forma. Então, por que não na calagem? Então, a calagem é uma ótima oportunidade de colocar a quantidade de magnésio que a planta precisa. Se você não colocou na calagem, então porque às vezes você colocou lá um calcário com baixo teor de magnésio, os antigos calcíticos, né? Aí você vai acabar não cedendo a magnésio que a planta precisa. Então, nesses casos, você vai precisar complementar ele mais para frente com um insumo que contém magnésio, para que a sua planta não sofra essas deficiências de magnésio, que o magnésio é um nutriente muito importante lá na fotossíntese, entre outros fatores. Então, no geral, já peguei a caneta de novo, sem querer. No geral, o magnésio ele pode ser cedido diretamente pela calagem se você fizer da forma correta. Então, verifica na análise química do solo, verifica lá certinho qual a quantidade de magnésio, faz a relação cálcio-magnésio. Ok, então você vai ceder magnésio que a planta precisa, não vai haver necessidade de você colocar mais magnésio, se fizer a calagem de forma correta. Qual tipo de calcário é bom para fazer a reposição? Dolomítico ou calcítico sem realizar análise de solo? Aí não, né, Gabriel? Cara, sem realizar análise de solo, hoje a gente não trabalha mais sem análise de solo. No início, quando a gente começou, a gente até fazia, às vezes precisava trabalhar, né, precisava de cliente. Hoje não. A gente não trabalha sem análise de solo em hipótese alguma, tá? E análise de solo é um trem muito barato para o produtor não fazer. Muito barato para o produtor não fazer. Então eu sempre oriento utilizar. É lógico que existem alguns plantios que a gente coloca calcário na cova que a gente recomenda já com a quantidade de magnésio mesmo sem análise química. Mas é um ponto diferente, que é você fazendo a calagem na cova, existe um cálculo específico para isso e os boletins já levam isso em consideração. Calcítico ou dolomítico? Na verdade você nem encontra mais essas nomenclaturas, tá? O pessoal até fala nas lojas calcítico, dolomítico, magnesiano, mas não é, esse nome já não é mais usado. E tá tudo bem utilizar, eu às vezes utilizo também. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente utiliza por porcentagem de magnésio. Então você vai lá e pega um calcário com 9% de magnésio. Antigamente esse calcário com 9% de magnésio, ele era um calcário magnesiano e hoje não mais. Por quê? Porque a gente não quer mais falar, não quero um calcítico com magnesiano, um granulomítico, eu quero um calcário com tantos por cento de magnésio. É lógico que isso aqui seria o ideal, né? Mas a gente sabe que o calcário ele é um insumo, ele é caro, quer dizer, ele é barato, mas logisticamente falando ele fica caro por questão assim, de transporte. Então, às vezes nem sempre você vai ter o que você precisa, mas no geral a gente coloca assim. Então, para reposição de magnésio, normalmente a gente coloca acima de 12% de magnésio. Ok? Acima de 12% de magnésio quando você está com magnésio baixo no solo. Então é importante escolher um calcário que tenha aí acima de 12%. Beleza? Então, esse aqui é um ponto importante. Agora, não, mas ele não está entre médio, quanto que eu vou utilizar? Então, vamos fazer um jogo de cintura lá, um cálculozinho rápido, se vai ser 8, se vai ser 9, se vai ser 10, se vai ser 7% de magnésio, entre 7 e 9, entre 8 e 10, enfim. Aí tem um cálculo específico. É por isso que a análise química é importante, pessoal, pelo amor de Deus. Vocês, técnicos, agrônomos, todo mundo aqui que presta assistência, insistam na análise química do solo. Tá? Se todo mundo fizer a sua parte, o produtor ele vai parar com esse negócio. Ah, não, mas me dá a quantidade. Isso aqui é normal, tá? É o que você mais ouve. Ah, não vamos fazer análise não, fala mais ou menos a quantidade aqui, a gente joga. Isso não é bom, cara. Isso não é bom, a gente perde muito. Só para você ter uma noção, a nossa análise química ela já é um pouco atrasada, tá? Análise química. Hoje, talvez agora com a análise bioquímica, né? A bioanálise de solo, que a Embrapa tem trazido com bastante interessante nessa bioanálise de solo, a gente vai conseguir melhorar muito, mas a nossa análise química já é atrasada. Sem análise é pior ainda. Então vamos insistir aqui para a análise química do solo. Vamos lá, deixa eu ir passando que depois eu vou voltar aqui nessas perguntas de vocês, ok? A outra pergunta é a seguinte, ó. Aumentar a produção ou conservar o solo? Método convencional ou sistema de plantio direto? Se diminui o impacto ou aumenta os gastos? Esse é um tipo de pergunta, na verdade eu nem ia trazer ele, mas eu decidi trazer esse tipo de conteúdo porque a gente precisa urgente parar com esse pensamento binário. Como assim pensamento binário? Ou um ou outro. Como assim, cara? Eu vou aumentar a produção ou vou conservar o solo? Eu posso fazer os dois. Eu posso conservar o solo, eu posso produzir de forma sustentável em grande quantidade. E na verdade, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir produzir por muito tempo.
Então essa ideia de que se eu produzir muito eu vou degradar o solo, ela é errada. Ah, mas tem produtores que produzem muito e degradam o solo? Tem gente que faz isso. Mas ele vai sofrer essas consequências. O solo dele é o maior ativo que ele tem. O maior ativo que ele tem é o solo dele. Então não existe isso de que se eu produzir muito eu não consigo conservar o solo. É possível. Se você só produzir, somente adubo químico não repõe a matéria orgânica, não repõe os nutrientes do solo, é lógico que eu vou degradar. Se é somente maquinário pesado, sem nenhum método de conservação, é lógico que vai degradar. E tem gente que faz isso? Tem. Nós fizemos isso por muito tempo, mas a nossa ideia está mudando muito. Tanto é que essa pergunta, ou vou no convencional ou no sistema de plantio direto? Ou seja, no convencional eu produzo muito, sistema de plantio direto produz pouco? Não! O sistema de plantio direto produz muito. Tanto é que a nossa produção de grãos aumentou demais com o sistema de plantio direto. Então essa ideia binária de que eu produzo muito e conservo pouco, ela está errada. Ela existe, mas não quer dizer que vai ser assim. Os produtores já entenderam isso, os grandes, grande, pequeno, enfim, todo mundo já entendeu que eu preciso produzir de forma sustentável. E a gente faz isso hoje. Cobertura morta, sistema de plantio direto, plantio em nível, matéria orgânica. Poxa, olha para a quantidade de adubo orgânico que tem hoje no mercado, que não tínhamos antigamente. Temos hoje, que ajuda nesse tipo de conservação. Então essa ideia de que ou eu produzo ou eu conservo o solo é errado. Eu vou produzir muito e vou conservar o solo. E vou melhorar o meu solo. O sistema de plantio direto é um dos melhores exemplos que existem. O sistema de plantio direto. Até o mais agroecológico, não estou falando mal, tá, pessoal? Muito pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande para a agroecologia. Mas até o mais agroecológico sabe que o sistema de plantio direto é o que a gente tem de mais avançado em conservação do solo. Entre aspas, está mais avançado. Estou falando para alta produtividade. E produz muito. Quando a Embrapa Cerrado começou com esse trabalho de sistema de plantio direto, e os produtores duvidaram, os caras aumentaram em quase 10 vezes mais a produção aí em menos de uma década. E isso é muita coisa. E o solo hoje muito bem conservado, muita matéria orgânica, solos que não se mexe, não se revolve o solo. Então por que essa ideia de que ou eu produzo muito ou eu conservo o solo? Não, dá para fazer os dois. Agora, é lógico, todo mundo faz isso? Não. Mas essa ideia, que existiu sim antigamente, há um tempo atrás, esse negócio de que o produtor ele via ali extrair e largava o solo. Existiu sim, mas isso está mudando. E hoje, o ativo que é o agro é um ativo. O que é aquilo que é ativo? Que vai passando o tempo, ele vai te dando mais retorno financeiro. Ele vai te dando mais retorno financeiro. O ativo que é o agro não permite que você degrade seu solo. Você tem que ser muito burro para degradar o seu solo. Porque você sabe que é aquilo ali que vai continuar te dando lucro, cara. Você está jogando dinheiro fora. E um dos nossos maiores ativos de nutrientes, maiores ativos que a gente tem hoje, se chama reserva de nutriente. Grava isso, reserva de nutriente. A gente tem que colocar isso na cabeça. Os grandes produtores já sacaram. O que é reserva de nutriente? Eu vou acumulando nutriente no solo, que o sistema de plantio direto faz, e adubo somente o que a planta precisa. E quanto vai passando o tempo, eu vou acumulando mais nutriente. E aquilo vai se tornando um ativo para mim. E quanto mais vai passando o tempo, menos adubo eu preciso colocar, porque eu já tenho mais nutriente disponível. Então veja que eu não estou degradando, eu estou melhorando o meu solo. Então essa ideia de que ou eu produzo ou eu conservo, ela não existe. Agora, existem produtores grandes que produzem muito e degradam, como existe produtor pequeno que produz bem pouco, bem abaixo e degrada também do mesmo jeito. Então é mais uma questão técnica do que uma ciência, tá? Mais uma questão técnica do que é um ou outro, é um pensamento binário. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, parte de nós profissionais, a entender como fazer isso, a entender como trazer essa ideia para o produtor. Beleza? Entender como trazer essa ideia para o produtor, a mostrar a forma correta de se fazer, de se produzir muito e melhorando o meu ativo, Hoje, sistemas como o sistema de plantio direto, por exemplo, acaba se tornando como se fosse uma startup. Vocês já ouviram essa expressão startup? O que é uma startup? Uma startup é uma empresa que ela surge,
O que é o normal da empresa? Ela começa a faturar muito, mas ela começa a gastar muito. Ela gasta muito e fatura muito. Gasta muito e fatura muito. A empresa normal faz isso. Uma startup, ela continua faturando muito e gastando o mesmo tanto. Fatura muito e gasta o mesmo tanto. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando de valor e gastando o mesmo tanto. Isso aqui que é uma startup, entre aspas. O sistema de plantio direto é quase uma startup. Porque a gente consegue diminuir o custo e produzir mais. E aumentando essa produção por causa da reserva de nutrientes e a melhora do solo que a gente faz. Então, assim, a gente... O colega aqui falou um negócio interessante. O único problema do plantio direto é na física da camada superficial. Exatamente. A gente tem esses problemas que a gente está conseguindo melhorar. Tá? A gente, às vezes, tem um excesso de nutriente, de nitrogênio. Às vezes, a gente tem uma quantidade, como é que fala? Um desequilíbrio nutricional, sim, mas é algo novo, lembra? Tem poucas décadas o sistema de plantio direto e a gente está conseguindo, de forma científica, melhorar toda essa questão de desequilíbrio, ok? Então, pessoal, fazendo da forma correta, isso não existe. A gente consegue, sim, conservar o nosso solo, se tornar sustentável e produzir muito. E temos que fazer isso. Temos. A gente tem a obrigação de produzir muito. Tá? Quando você bate no peito e fala assim, eu sou do agro, eu produzo, tá, beleza, então vamos cumprir o que a gente está falando também, né? A galera dá porrada na gente, mas a gente enche o peito e fala, não, a gente produz alimento, a gente sustenta a economia, ok, mas vamos fazer isso de verdade, então. Beleza? Então, eu não gosto muito, não passa muito na minha cabeça o porquê que a gente ou tem que produzir ou tem que conservar o solo. Não, vamos fazer os dois, vamos produzir muito e conservar o solo. É o maior ativo que o produtor tem. Beleza? Pessoal, deixa eu ver mais uma última pergunta aqui, depois eu vou voltar para as perguntas de vocês aí. Pediram para eu falar sobre a MP 910. Essa MP é da regularização fundiária, né, que prevê lá que para você poder regularizar aquelas terras que estão quase que ilegais, que a pessoa está lá há muito tempo produzindo e você quer regularizar ela para que ela se torne dono de pessoa, que a pessoa se torne dono dela. Bom, sou nenhum especialista em direito. O que a gente tem? Fui lá ali, o MP, tal, entendi o que está acontecendo. Muita gente falando besteira, falando que isso aqui é para poder melhorar para grileiros. Grileiros são aqueles camaradas lá que eles vão pegar e vão como se tivesse ali escrituras ilegais, documentos ilegais e acabam se apossando daquela terra. Não é essa a intenção da MP 910. Não é essa a intenção. A intenção da MP 910 é regular para aquelas pessoas que são produtores, que estão ali há muito tempo, que já produzem ali, que trabalham naquela terra, regularizar aquela terra para que se torne dono, para que ela se torne dono. E por que ela precisa fazer isso? Porque é muito simples. Se você trabalha, vamos supor que você está ali há 40, 50 anos naquela terra, pode ter sido passado de pai, de geração, mas nunca teve documento, mas você está ali há muito tempo. Acontece que você não consegue um financiamento. Você não consegue trabalhar de forma... Você não consegue fazer páreo com todos os outros produtores que têm seu documento e conseguem financiamento, entre outros fatores importantes. Então, essa MP, ela é importante. Agora, pode acontecer de grilagem? Pode. Por que pode acontecer? Porque o brasileiro é corrupto mesmo. E não é falar, não, o brasileiro é um povo bom. Tem muito brasileiro bom, 90% é bom, mas tem muita gente corrupta. E é verdade, a gente sabe que no Brasil tem muita corrupção. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas isso tem que partir dos nossos governantes e tomar conta disso. E não deixar com que isso aconteça. Agora, tem muita gente que depende dessas terras. Os assentados, por exemplo, tem muito assentado que vai se beneficiar bastante. Se você ler a MP, você vai ver que ela beneficia pequenos e médios produtores. Os grandes produtores têm pouquíssimos benefícios. Estou falando grande escala, ok? Grande escala mesmo, estou falando. Então, os pequenos produtores, médios produtores vão se beneficiar. Aqueles produtores em que estão aí, que já tem muito tempo de terra, seja, tem toda uma legislação para que você consiga, então, adquirir, né, para que você consiga, então, tomar posse dessa terra. Então, assim, não é tão simples, né? O cara vai lá, mas eu tenho ali, o cara vai lá, falsifica lá uma escritura, tem escritura falsa, documento, se aposta ali, aqueles grandes... Não é assim que as coisas funcionam. Então, quem tem que tomar conta disso, para que isso não aconteça, são os próprios governantes. Tem um deputado, não lembro, Vinícius Poit, eu acho, não lembro, ele fez agora uma postagem agora há pouco, cobrando para que, é lógico que não foi para votação, né? Como quem acompanha sabe que ela não foi para votação, mas que conseguisse consolidar essa MP, que haja uma fiscalização pesada, para que não haja grilagem, sim que se beneficie
todas as pessoas que realmente precisam. E isso aqui é importante. Eu conversando com a pessoa, inclusive aqui agora há pouco, a pessoa falou assim, não, mas o Estado não tem que legalizar nada para ninguém não, essas terras têm que ficar para o Estado. Tá, mas porra, o Estado vai fazer o que com essas terras? Me diz, vai plantar? O Estado tem... nós estamos aí em 2020, nós temos aí mais de quase 30 anos de Constituição, temos 30 anos de Constituição, o Estado nem da saúde, educação e segurança cuida. Vai plantar o quê, meu filho? Não tem como, isso não existe. Quem tem que plantar são as pessoas. Quem produz riqueza são as pessoas. São as pessoas que produzem riqueza. Então são as pessoas que têm que produzir, aquelas pequenas famílias que estão ali, que precisam produzir, que precisam de financiamento, que precisam fazer isso daqui girar. Então precisamos regularizar sim, para as pessoas, para os pequenos produtores, para os médios produtores, para os assentados, para as pessoas que precisam da terra. Então, essa MP, se você ler ela na íntegra, você vai ver que só vai haver grilagem se for permitido aí por questão de corrupção, politicagem. Agora, a MP ela é interessante, essa MP 910 ela é muito interessante, porque ela vai ajudar, sim, as pessoas que realmente precisam. Porque, pessoal, fala assim, uma pessoa está ali já há 40, 50 anos, precisa regularizar? Não precisa, pessoal. A regularização ela é importante. Se você quer expandir o negócio, se você quer pegar um financiamento, ok? Então, é muito importante que a gente conheça, assim, na íntegra, qual é a intenção da MP. Não passou, teve muita artista aí conversando fiado, pessoas que nunca pisaram na terra, não sabe nem o que está falando, né? Você vê aí atores que... Bom, não vou entrar nesse mérito, mas enfim, é importante, a gente precisa se movimentar. É lógico, precisamos cobrar? Precisamos cobrar para que não haja realmente corrupção, que não haja grilagem. Isso aqui é importante, mas não é uma MP que foi feita para fazer grilagem. Tá? Isso não é essa a intenção. O objetivo da MP é regularizar mesmo, é regularização fundiária para as pessoas que realmente precisam, pequenos e médios produtores. Beleza? Então precisamos dessa informação. Eu não sou não sou formado em Direito, não conheço, né, todas as linhas, mas o que a gente conseguiu entender, que a gente compreendeu da MP é que ela é importante, sim, infelizmente não passou para votação ontem, foi ontem eu acho, tá? Então assim, mas precisamos aí de informações corretas, beleza? Pessoal, deixa eu responder mais algumas dúvidas aqui, temos alguns minutos ainda. Vamos lá, para a gente poder... Deixa eu só anotar algumas coisas aqui. Espera aí. Para mim não esquecer de passar para vocês depois, beleza? Vamos lá, vamos voltar às perguntas agora. O curso dele emite certificado? Falando do meu curso? Sim, todos os nossos cursos têm os cursos com carga horária, é claro, tem certificado. Uns de 90 horas, 40, 50, 60, enfim. Tem. Qual o assunto da live? A Lei Coradinho, nessa live, nas quarta-feira, de perguntas e respostas. Eu seleciono várias perguntas durante o dia. Hoje foram 8 perguntas e respondo algumas dúvidas aqui também. Beleza. Perguntou aqui o que é RP? RP é resistência à penetração. Beleza? Deixa eu ver aqui. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção, mas os espertos vão aproveitar. Cara, assim, sobre a MP, né, possivelmente você está falando. Realmente, não é... Pode ter pessoas que vão se aproveitar. O que tem que fazer é fiscalizar isso daí. Vou dar um exemplo interessante. Em São Paulo, por conta aí dessa parada aí, dessa pandemia, o que acontece? Muitas compras feitas pelo governo foram... não precisa mais de licitação, porque precisa agilizar, precisa de agilidade. Então, por exemplo, em São Paulo, estava vendo essa reportagem semana passada, a vontade de matar uma peste dessa é muito grande, mas tá lá uma fábrica, suposta fábrica, quem é de São Paulo aqui, que compõe esse caso vai poder falar melhor que eu aqui, de produção de jaleco, já de produção de jaleco rápida aqui para os hospitais. Foi feita uma licitação, 1 milhão encacetado, 1.800.000, 18 milhões, para assim, não fiquei muito preso a número, mas eram milhões, para a produção de jaleco, né? Para a produção de jaleco, como não tem licitação, e beleza, pau quebrando. Quando foram ver, aí foram fazer alguns deputados de São Paulo acharam aquele estranho, fizeram a denúncia e foram lá fiscalizar. Chegaram lá, não existia fábrica, não existia bosta nenhuma, só estava lá uma casa lá, não tinha ninguém na casa, não tinha produção de jaleco, não tinha nada. Aí você me diz, a produção de jaleco é importante? A produção de jaleco é importante. Agora, tinha gente se aproveitando? Tinha. Mas vai ficar sem o jaleco? Não, eu preciso do jaleco. O governo precisa dar os jalecos urgente, né? Estou falando só o jaleco, mas em forma geral. O que tem que acontecer é fiscalização. Quando essa galera, não deixar essa galera solta.
Entendeu? Essa galera tem que ser presa. O Brasil ele precisa dar o exemplo. A mesma coisa essa MP. Ah, vai ter gente que vai se aproveitar? Se chegou lá com documentação falsa, não tem, a pessoa tem que ser presa. Né? Chegou lá com escritura falsa, tem que ser presa. A MP é a mesma coisa. Então, assim, é uma ação importante. Ah, mas vai ter gente que vai se aproveitar. Então, vamos fiscalizar, mas pesado. Ah, mas no Brasil é assim, tá, mas... Você entende que vai muito além do que a MP está querendo dizer? Entendeu? Então, a gente precisa aí ficar ligado nisso daí, tá? Toda quarta tem live? Toda quarta tem live às 19 horas. Hoje começou mais tarde um pouquinho, porque eu comecei aqui uma sériezinha de vídeos novos, mas é só essa semana. Beleza? O que tu me disse sobre o adubo organomineral? O que é um adubo organomineral? É um adubo mineral que foi colocado algum matéria orgânica ou um adubo orgânico que foi colocado algum adubo mineral. Então o que vai depender aí, o que vai dizer se ele vai ser interessante para você ou não são as garantias. Quantos por cento que dá de 100 quilos, quanto daquilo ali que é nitrogênio, quanto que aquilo ali é matéria orgânica. Então o organomineral é isso, tá? É interessante? Tudo aquilo que a gente consegue conciliar ali o químico com o orgânico é importante, apesar de que tudo que químico também é orgânico, mas não vou levar aqui no sentido da palavra, mas pode ser interessante, o que vai depender aí são as garantias, beleza? Alan, um abraço grande do canal Manual do Operador, assim sempre você viu, show de bola, Alan, forte abraço, meu amigo. Pessoal, falta aqui alguns minutinhos para o final da nossa live. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer enorme. Vou deixar essa live aqui gravada agora, tá? Já que 24 horas, podem assistir ela novamente. E fique ligado, vai ter muito conteúdo aí nessa semana diferente, beleza? Então a gente vai ter muito conteúdo novo aqui no YouTube, no Instagram. Vocês podem ficar à vontade aí para participar. Peço que vocês divulguem esse tipo de informação. Para a gente é muito importante, a gente tem um objetivo muito claro. Nós temos objetivos financeiros? Temos. Nós temos consultoria, nós temos produção, nós estamos com vários projetos novos, temos questão de cursos, treinamentos, tem várias coisas. A gente tem, Tem, mas se vocês repararem bem, 90% daquilo que a gente traz é 100% gratuito, 90% é gratuito. Então, é importante que vocês divulguem esse tipo de material para o máximo de pessoas possível, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Galera daqui depois de 8 horas da noite estudando, isso mostra aí que tem muita gente que está afim aí e que leva muito a sério o nosso setor. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.